Então, pessoal, continuando aqui nossa revisão de anatomia, né? A gente tem aqui a estrutura dos ossos, né? Pra gente, né, que é da radiologia, tem umas estruturas aqui que são de suma importância, né? Que pra gente não tá nem falando errado, nem passando vergonha, nem por aí vai, né? Então eu digo que a estrutura dos ossos, nós temos quatro estruturas do ossos, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos começar por aqui. A gente tem essas aqui, ó. Diáfise, epífise, metáfise e a medula óssea, né? Então, lembrando que esses ossos aqui, como está escrito bem aqui, ó, ossos longos, né? Então, nos ossos longos, nós temos essas estruturas aí, tá? Essas estruturas, né, elas ajudam a gente a distinguir o que é fratura, o que é sinal de crescimento, se um osso está crescido ou não, né? Tudo isso daí, né? Alguns casos, nós temos casos aí de crianças ou adolescentes que começam a sentir dor nessa região do fêmur pro joelho, principalmente crianças que vão ser altas, elas sentem essas dores, né? Crianças que vão ser da estrutura média para alta, né? Então elas sentem essas dores, né? Eu tive quando fui adolescente, minha filha está com 8 anos, está sentindo essa dor, né? Que é uma dor que fica nessa região aqui do joelho, podendo irradiar aqui para a parte do fêmur, né? Então isso aí ajuda a distinguir, né? Então essas estruturas também, elas ajudam também, eu estou falando de crianças que vão ser altas, né? Elas também ajudam crianças que vão ser pequenas, né? Então quando uma criança está muito pequena para o tamanho dela, o médico pede um raio-x que se chama raio-x de idade óssea, né? Então também tem esse raio-x de idade óssea, ele serve para a gente ver o quanto que a criança ainda vai crescer, se ela ainda vai crescer, né? Ou se ela chegou no limite do seu crescimento, tá bom? Então, essa parte do osso longo aí são extremamente importantes, né? Então, se você não lembra o que é um osso longo, vocês têm que voltar lá na anatomia 1 para relembrar, tá? Porém, eu posso dizer para vocês que ossos longos são os ossos da mão, né? Os ossos do antebraço, braço, fêmur, tíbia, né? Que é a canela, tíbia, fíbula, dedos do pé, né? Então todos esses fazem parte do que nós chamamos de ossos longos, tá? Outra curiosidade também, né? Eu falei de que criança que vai crescer, criança que não vai crescer. Também nós vamos falar das partes dos adultos, né? Então, geralmente, a primeira parte na qual nós vemos os ossos, né? Realmente, que é os primeiros ossos que nós vemos, se a pessoa vai ter osteopenia, osteoporose, essas coisas, se dá nos ossos longos também, né? Então, geralmente, quem vai ter osteoporose e osteopenia, que são aquelas doenças que caracterizam a perca da densidade óssea do corpo, né? Que a pessoa qualquer quedinha pode quebrar, geralmente dá em mulheres, né? As mulheres são geralmente as que mais têm essa doença, né? E aí a parte que mais tem um índice que a gente pode analisar isso aí é no colo do fêmur, né? Então, que é um osso longo também, tá? Então, essas estruturas, como vocês podem ver, elas têm várias finalidades para o corpo humano. Eu estou citando só algumas e algumas que a gente vai ver com mais frequência no setor radiológico, né? Então, vamos começar aqui. Então, vamos começar pela diáfise, né? A diáfise é a parte longa do osso, né? Então, vai ter alguns livros de posicionamento que vai dizer lá raio central localizado na diáfise do osso tal, né? Então, acho que como você já tiver incidência, né, antes dessa matéria, você deve ter percebido isso aí, né? Então, a gente tem lá raio central localizado na arte longa do osso, né? Então, na diáfise do osso, que é a arte longa, ou seja, o meio do osso, né? Epífise. Então, a epífise são as extremidades do osso, né? Então, geralmente é a parte onde fica a articulação. Geralmente a epífise se articula com outra epífise, geralmente, né? Então, e ela geralmente tem uma cobertura de cartilagem. E a metáfise, né, é a união
da diáfise para a epífise, né? Então, essas três estruturas são a parte óssea, né? Então, e dentro do osso longo, que vocês podem ver, nós temos aqui essa parte amarela, popularmente chamada de tutano, que é a nossa medula óssea, né? Então, a medula óssea, ela serve para cicatrizar, né? Ela gera anticorpo, né? Produzir células vermelhas do sangue, né? Então, ela está contida dentro de um osso longo, tá bom? A gente tem aqui, ó, na estrutura, né, já juntando com o que a gente falou na aula passada, a questão do proximal e do distal, né? Então a gente tem aí, ó, epífise proximal, né, metáfise proximal, diáfise, que é o corpo, né, e a metáfise distal e a epífise distal, tá? Então a gente tem essas estruturas aí. Aqui, ó, vocês podem ver que essa linha que está passando bem aqui, vou tentar mostrar para você aqui sem mexer na imagem, essa linha aqui, ó, essa linha, né, é ela que caracteriza a união, né, da, da epífise e da metáfise, né? Quando ela está unida, significa que chegou no final do crescimento, né? Algumas literaturas chamam ela de linha epifisária, tá? Então essa linha é chamada de linha do crescimento, tá? Quando essa linha está totalmente fechada, totalmente junta, significa que a pessoa não vai mais crescer, tá? Então por isso que a gente tem o raio-x de idade óssea, que é para ver isso daí. E é por isso que a gente fala que uma criança, né? Essa, ó, tem uma linha aqui embaixo, temos uma outra linha aqui em cima. Não confundir essa linha aqui com fratura, tá? Todo osso longo, todo osso longo vai ter essa estrutura aqui, tá bom? Outra situação, né? Então essa linha aí, a linha do crescimento, é ela que por isso que algumas estruturas, alguma estrutura não, nas literaturas dizem, né, que a criança possui mais osso que um adulto, né? O que quer dizer isso aí? Então no osso longo a gente tem o adulto tem um osso desse formado, né? Uma criança vai ter três. Por quê? A criança vai ter a diáfise e as epífises. Ela não tem formado ainda a metáfise, tá bom? Ela não tem formado ainda a metáfise, tá? O que quer dizer isso daí? Né? O que quer dizer isso daí? Simplesmente quer dizer, né, que durante a nossa infância, é, um osso que seria um, né, no adulto são três numa criança, o resto é cartilagem, tá? E aí a criança vai crescendo e vai sendo substituída essa cartilagem pelo osso. Quando a metáfise chega, né, a metáfise é formada, unindo a epífise com a diáfise, então acontece que chegou o final do crescimento, né? Então vocês podem ver aí que temos muitas informações, né? Muitas informações relacionadas a essa parte aqui, né? Porque realmente são partes que a gente vai lidar constantemente com isso, né? Quem trabalhar em hospital infantil vai ver bastante isso aí, né? E quem trabalhar com parte adulto, né, vai ver muito essa linha, né? Então a gente fica aí, como já aconteceu, já vi isso aí, de estagiário tá lá e fala, olha essa fratura. E não é fratura, é a linha do crescimento, tá bom? Próxima parte, a gente tem aqui a visão do esqueleto, que é o que? O esqueleto axial e o esqueleto apendicular, né? Unindo esses dois esqueletos, né, formam o esqueleto completo, né? O axial é o esqueleto formado por cabeça, pescoço e tronco, e o apendicular é membro superior e membro inferior, tá bom? Então é isso aí. E eles são unidos através da cintura escapular e da cintura pélvica, né? Essa parte aqui vocês já estudaram na autoanatomia e viram isso aí na incidência. A cintura escapular é feita pelas articulações do ombro, né? E a cintura pélvica é feita pela
a articulação da coxa femoral, né? Então não esqueçam jamais disso daí. Até porque o raio-x dessa região coxo-femoral vocês vão ver constantemente. Seja para ver fratura, seja para ver osteoporose, seja para ver desgaste, né, da articulação, né, que a coxa femoral é feito pelo a união, né, da cabeça do fêmur com a fossa da acetábula, né, que fica na pelve, né? Também tem no ombro aí, a gente pode ter que ver fratura, desgaste, né? Às vezes até bursite, né? A gente vai ver isso daí, o médico pode pedir, né? Então, a gente vai ver isso pro resto da vida, então se acostumem com esses nomes aí, tá bom? A gente tem aqui, ó, o esqueleto apendicular e o esqueleto, quer dizer, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, tá bom?